e. Vou apresentar a tela aqui. Tá chovendo aí? Aqui tá. Aqui ainda não começou, mas tá viajando. Mas uma vontade de chover que nossa. Podia com esse calor. Se você entrou no negócio da tua apresentação, eu pensei que tinha entrado mais uma pessoa. Então, eu vou abrir a câmera agora. Olá, então. Visualmente. Vamos para cá. Opa! Agora entrou um. Boa noite, Leno. Não se assuste, estamos apenas nesta quantidade absurda de alunos. Mas são os mais importantes que estão aqui, né? Para falar a verdade. Bom, o que a gente vai comentar, né? Vou retomar algumas questões e falar uma coisa a mais que não está lá no vídeo. Apenas para apresentar a vocês outras ferramentas, enfim, metodologias que a gente pode ajudar, ou também para estruturar e reforçar algumas coisas que estão lá no vídeo, mas de uma maneira mais rápida aqui. Então, a gente vai começar a verificar cada uma das funções administrativas em separado. Então, a primeira é planejar, né? E é o que vocês já fizeram, inclusive, né? Fizeram um planejamento de vocês. Então, a gente vai falar de novo sobre planejamento, mas vocês já entenderam a sistemática do que é fazer um planejamento, que vocês já fizeram de vocês. Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente não viu e que a gente pode estar verificando agora, né? Então, o que é planejar, né? Basicamente, o que eu posso dizer, de uma maneira mais rápida e simplificada, é que a gente faz um detalhamento mais sistemático do que uma empresa, ou, no nosso caso, que a gente fez da nossa gestão do tempo, né? De como que a gente vai estar alcançando os nossos objetivos. Então, a gente detalhou sistematicamente como que a gente vai fazer para chegar no objetivo. E para que a gente consiga detalhar como que a gente vai chegar nos objetivos, a gente pensou em algumas, de alguma forma, como ferramentas de estratégia. A gente criou planos para chegar até lá, né? Então, a gente tem algum método, que talvez vocês utilizem de métodos que são específicos para vocês e que auxiliem na forma que vocês buscam atingir os resultados de vocês. Inclusive, a partir dessas ferramentas, já pensando no método, na parte de vocês, gostaria de saber se vocês já fizeram um teste da forma que vocês aprendem com maior facilidade. Qual é o método? Um método que eu digo que fica mais fácil de entender, nesse caso do método, de ferramenta individual, é saber se vocês aprendem mais visualizando, vocês aprendem mais tocando alguma coisa, ou sentindo isso, né? Ou vocês são mais auditivos, só de escutar, por exemplo, vocês já conseguem fixar, ou vocês precisam ver, escutar e tocar, ou sentir isso, ou pensar de alguma forma que você possa colocar em prática isso. Vocês já conseguiram se entender a respeito disso? Talvez já fizeram algum teste sobre isso? Eu preciso entender bem, né, ler primeiro e depois praticar bastante. Assim, o que eu aprendo mesmo praticando. Para mim é mais, vou dizer, imaginativo, talvez. Digamos, você não serve para mim ficar fazendo uma lista de exercícios, tipo, serve para fixar e tudo mais, mas para mim o que realmente faz eu aprender é quando você me dá um conceito e eu começo a extrapolar os limites do conceito, digamos assim. Você me fala como é que é 2 mais 2, daí eu penso, 2 mais 2 é 4, então mais 2 é 6. Isso que faz eu aprender. Parece que é um jeito que eu me convenço que o negócio é útil, parece, eu não sei.
No meu caso seria mais, eu preciso ver, escutar, mas preciso fazer. Se eu não fazer, dificilmente eu guardo o que eu aprendi. Só escutando e vendo mesmo, preciso fazer. Ah, beleza. Então, a princípio, pelas características que vocês falaram, vocês são mais sinestésicos. E eu vou voltar aqui e eu vou procurar um negócio aqui para mandar para vocês fazerem um testezinho quando vocês tiverem tempo. Aqui. E aí vocês conseguem se entender um pouco melhor. E aí, já falando a respeito de método, vocês podem se entender, se conhecer mais também fazendo esse questionário. Então, um dia que vocês tiverem tempo, já que a gente está mencionando a respeito de ferramentas, métodos, para que a gente faça o nosso planejamento e execute todas as técnicas, então, é um questionário que vocês vão responder aí, e vão conseguir identificar. Vocês já conseguiram identificar, sozinhos, assim, a respeito disso, mas talvez vocês reforcem esse entendimento. À medida que você consegue se compreender melhor, aí facilita, porque você já sabe as ferramentas que você tem que usar para fazer os planos, para chegar no objetivo. Então, hora que vocês tiverem um tempinho, né, se quiserem, é só para vocês se conhecerem mais. Então, tem esse questionário aí. Eu normalmente aplicava esse questionário, ele como vocês viram, tá em PDF, né? E aí, esses dias eu estava olhando ali e encontrei esse site, e aí, muito mais eficiente, né? Aqui eu vou ficar fazendo no PDF ali e tal, assim sai um resultado mais fácil para vocês. Então, facilita, e aí é mais rápido. Então, né, a gente trazendo essa realidade para a individualidade nossa, né, tem essas formas, essas ferramentas que a gente consegue se entender e verificar qual é o modo, o método que a gente consegue desenvolver as atividades com maior facilidade, ou aprender com maior facilidade, mas aí a gente também, a partir disso, traça os planos. E normalmente os planos, no caso, falando mais em específico das organizações, a gente já viu que as organizações, elas são divididas em níveis, né? Então, a gente tem um nível estratégico, a gente tem um nível tático, e a gente tem um nível operacional. Então, o nível estratégico é aquele que fica na parte superior, normalmente é aquele que toma maiores decisões, os gestores, os gerentes, os diretores, tem um poder de identificar o que está acontecendo e planejar o que a gente vai estar tentando melhorar, qual é o objetivo que vai ser buscado a partir da identificação e controle de algumas atividades. A partir do nível estratégico, a gente passa para o nível tático, que é aquele nível que são os departamentos. Então, cada departamento tem uma tática, basicamente, que vai identificar como que é mais fácil fazer o ataque para atingir aquele objetivo. Pensando numa forma mais estratégia de guerra, né? Então, tem um nível tático. Então, tem aquela galera pensando na guerra, né? Tem um que fica com a metralhadora, eu não sei, né? Eu nunca fui para o exército para saber, mas também. Aí tem aquele que fica no canhão. Então, taticamente, cada um tem uma responsabilidade. Então, a gente dividiu por departamentos e a gente vai ter que operacionalizar. Alguém vai ter que mexer nesses equipamentos, tanto, por exemplo, na metralhadora, quanto no canhão, né, se tratando de elementos de guerra. Mas numa organização é a mesma coisa, vai usar os equipamentos e materiais que estão disponíveis na organização para colocar em prática aquilo que foi estabelecido lá no topo da pirâmide. Então, a gente precisa, né, a partir dessa orientação, sempre pensar em qual vai ser o plano, mas a gente sempre pensa num plano dentro da organização.
Estrategicamente, ele é um plano elaborado mais de maneira global, para que atinja toda a organização. Mas, à medida em que eu passo para o nível tático, eu tenho que pensar num plano acerca das minhas orientações para aquele departamento. Então, eu tenho que pensar num novo plano, além daquele plano global. Eu faço um plano do departamento. E assim, a gente passa para o nível operacional também, na medida em que a gente executa esse plano, né? Então, a execução desse plano. Então, esse plano, ele sempre vai estar sendo repassado para todos os níveis. Mas como é que a gente elabora um plano? Bom, a gente já elaborou um plano, né? Vocês já elaboraram um plano de vocês ali, quando a gente fez a nossa gestão do tempo. Então, vocês já identificaram qual que era a missão que vocês tinham que chegar, né? Qual que é a missão? O que eu sou agora, eu tenho que fazer. Então, e como eu sou? Vocês já conseguiram identificar quais são os métodos que vocês aprendem com maior facilidade ou que facilitava quais eram as ferramentas. Então, vocês entenderam qual que era a missão de vocês, né? Que basicamente é estudar no momento, e onde você quer chegar com sucesso no final das disciplinas, e quais os valores que vocês traçaram para chegar lá. Então, o primeiro de tudo é fazer, um dos valores que a gente pode até colocar aqui, né, é a própria gestão do tempo, que vocês listaram e usaram das formas mais adequadas através dos valores individuais de cada um de vocês. Então, a partir desse elemento, a gente passa a pensar também num cenário que a gente está inserido. Então, uma organização, a gente já verifica qual que é a missão dela. Então, a missão, basicamente, é aquilo que eu sou, o que eu tenho que fazer, né? Vocês, no caso, são estudantes, mas muitas vezes uma missão de uma organização que, por exemplo, é comércio, pensando na Páscoa agora, né? Então, é comércio de chocolate. Então, qual que é a missão? Vender chocolate com qualidade e sabor agradável a todos os consumidores. Normalmente vai estar especificada essa missão de uma organização. E os valores que não podem faltar para essa organização podem ser que, então, seja qualidade, seja ética, seja comprometimento para entregar tudo isso, né, da maneira que eu estou dizendo que eu faço, que é a missão, que eu digo que eu estou fazendo desse jeito, então tem que ter valores para entregar desse jeito. E a partir dessa identificação de quem eu sou, para onde eu vou, e o que me direciona, que são os meus valores, sem isso eu não faço nada, não faço nenhuma das minhas atividades, então, sem comprometimento, né, da organização e os valores que vão me direcionar, eu não faço nada. Mas eu também preciso entender aonde eu estou inserido, então, no meu macroambiente e também no meu microambiente, para mim conseguir tomar decisões a respeito desse meu futuro, né, dessa minha visão. Quando eu falo futuro, quando vocês verificarem a visão de uma organização, também, né, normalmente onde vocês vão encontrar isso? Quando você entra numa organização, numa parede aleatória lá, ou que fique mais visual para todo mundo que chegue na organização, normalmente vai estar lá escrito qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores. Porque, para medida em que eu bato o olho, eu já sei, olha, sem isso, eu já consigo identificar a missão. Então, ela faz isso. Quais são os valores que me levam a chegar ao futuro? Então, através desses valores, eu vou chegar na visão. A visão é o futuro. Quero ser o maior vendedor de chocolate do Brasil. Então, essa é a visão que eu quero alcançar no futuro. Mas, para que eu consiga ter essa visão, e ao chegar, então, a esse objetivo futuro, eu preciso entender meu macro, que é o meu macroambiente, e aquele ambiente interno. Então, eu preciso entender como eu funciono, basicamente, né? O que me afeta internamente, né? Então, eu preciso entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. E isso também ocorre então, no microambiente, né, eu preciso entender minhas fraquezas internas. Agora, no macroambiente, é todo o ambiente que eu estou inserido. Então, é a sociedade como um todo. Então, eu preciso entender, nesse momento, no local que eu estou inserido. Então, eu preciso entender, por exemplo, né, nesse momento da pandemia,
Eu ainda tenho que analisar meu microambiente, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, mas eu preciso pensar agora, né, no macroambiente, que a gente tem uma pandemia, e como ela está me afetando para me alcançar esse meu objetivo futuro. Então, eu tenho que analisar todos esses cenários de como o ambiente me afeta, mas não somente se ocorrer uma pandemia. Legislação pode mudar, ambientalmente eu posso impactar em alguma coisa, e é o que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho com uma ferramenta que a gente usa para fazer a identificação tanto do macro quanto do microambiente. Essas identificações, elas estão relacionadas a algumas ferramentas que eu citei, né, na aula de administração por objetivos, que são relacionadas, e na nossa aula de planejamento, também está relacionada ali, na videoaula, que ela está dizendo lá que a gente usa normalmente 2 tipos de ferramentas. Então, a gente tem a análise SWOT e a gente tem a análise PASTEL. A PASTEL, eu brinco que é pastel, para vocês não esquecerem, né? Então, vamos brincar com PASTEL e com o SWOT, que é também chamada de FOFA, né? Então, lembrem da FOFA e do PASTEL. Então, essas são as nossas ferramentas para tentar identificar com maior facilidade o macro e o microambiente. Quem está fazendo empreendedorismo, eu não sei se é os 3, ou são só o Murilo e não sei, né? Mas, enfim, vocês vão ter que usar também essa identificação do cenário. Oi? Eu faço empreendedorismo também. Ah, sim, e aí eu não sei se o outro colega faz, mas vocês vão usar isso que a gente está vendo aqui também lá para verificar o cenário da empresa de vocês lá em empreendedorismo. Ou seja, a gente vai estar fazendo a análise FOFA lá, né? Para mim identificar meu cenário que eu vou estar inserido lá no plano de negócios, que é a última parte, é o último elemento que se faz, que é verificar o cenário que você está inserido. Vocês vão fazer análise SWOT lá também. Então, já ajuda para as 2 coisas, né? Então, basicamente, você analisa esse ambiente que você está inserido, tanto interno quanto externamente. E a partir dessas identificações, né, tanto do que eu sou, para onde eu vou, que valores eu tenho, do macro e microambiente, eu consigo identificar algumas lacunas, que a gente chama normalmente de gaps, ou gaps, como vocês queiram. Então, eu consigo identificar essas lacunas. E o que é essas lacunas, né? Então, existe alguma oportunidade ou alguma ameaça, ou alguma força, ou alguma fraqueza, que eu posso fortalecer, que eu posso melhorar, e a partir dessa identificação do que eu posso fazer, eu defino algumas metas. Então, eu consigo identificar o que a gente pode melhorar aí, e aí eu já defino algumas metas, e essas metas, elas já estão relacionadas muito mais a um nível tático. Então, aqui eu consigo fazer uma separação. Nesses 3 itens aqui, eles estão ligados mais àquele nível mais estratégico. Então, aqui eu identifiquei as lacunas e eu digo, olha, essas lacunas estão aqui, a gente vai adotar elas, a gente vai sanar essas dificuldades nesse ano. E porque esse ano tem algum cenário interno que é interessante e externo também. E está de acordo com nossa missão, visão e valores. Então, aqui, planejamos estrategicamente. Após essa identificação e plano estratégico, a gente vai passar para definir quais as metas. Então, para que a gente consiga sanar essa lacuna aqui e conseguir atingir o objetivo, a gente precisa ter metas. Então, eu preciso traçar algumas metas. E está muito mais relacionado ao nível tático, que é o departamento. Então, o que esse departamento vai ter que fazer, qual é a meta de cada um desses departamentos, para que todo mundo conjuntamente chegue a sanar alguma dificuldade ou melhorar alguma coisa. Então, a gente define metas mais taticamente, aí o que é feito? Além das metas, lista-se todas as tarefas a serem realizadas para cada departamento,
faz aquela ordem de importância, a ordem de urgência, que a gente chamou de pacotes, né, na nossa gestão do tempo lá, a gente chamou de pacotinhos, vamos fazer pacotinhos e vamos fazer as atividades, então relacionamos a ordem de importância e urgência. Nós elaboramos também uma representação visual, né, desse plano de ação, porque à medida em que eu torno isso visual, esse entendimento passa para tanto para o nosso lado mais emocional quanto para o racional, causa uma identificação muito maior, e a tendência é que a gente consiga desenvolver com maior facilidade. Então, essa representatividade, existe o sistema Kanban, e muitos de vocês usaram outras ferramentas aí, que as organizações também podem usar, por exemplo, o Trello, né, parte de vocês usou o Trello, e mais algumas outras ferramentas complementando, né. Mas, a partir dessa representação visual, a gente precisa sempre pensar que, depois de tudo isso que eu identifiquei, que eu precisava melhorar, tracei toda essa relação, eu preciso ter o controle. Então, para que eu faça esse controle, eu preciso ter indicadores, e ficar reavaliando o que foi executado com o que foi planejado. Então, a respeito aqui do macro e microambiente, a gente vai verificar a ferramenta que quem está fazendo empreendedorismo também vai estar utilizando, que é a análise SWOT. Então, eu vou estar aqui verificando como eu posso estar identificando nosso macro e microambiente, como isso pode afetar, de alguma maneira, a minha organização. Mas isso aqui a gente também pode transformar para vocês, já que a gente sempre está trabalhando nesse link individual e também organizacional, quase, se os professores escutarem, eles me matam de administração, porque em psicologia, inclusive, é quase um coaching, essa disciplina, né, a gente verificou quais são algumas das nossas características, e aqui a gente está fazendo essa levada, é quase um coaching, né, pensando nisso. Por isso que eu digo que aqui vocês podem usar também para pensar em vocês, em fatores internos e externos que afetam vocês, e quais são as suas forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Então, à medida em que vocês podem usar as ferramentas para a organização, eu digo que as ferramentas de administração, elas sempre podem ser transformadas para a gestão individual. Porque se eu eu uso e sei usar as ferramentas individualmente, eu consigo aplicar elas em qualquer lugar. Então, é interessante que vocês se conheçam, quais são suas fraquezas, quais são suas ameaças, suas forças e oportunidades que vocês podem ter. Mas numa organização, ocorre da mesma forma, né? Então, eu tenho alguns fatores que normalmente a gente chama, né, as forças e as fraquezas, elas estão relacionadas a fatores mais internos. E esses elementos, eles estão mais relacionados a algumas coisas que a gente pode se perguntar em relação à organização. Se eu tenho uma força, né, então, essa força é aquilo que me torna diferente do meu concorrente. Então, normalmente, para descobrir qual é a minha força, eu posso pensar em quais são os meus melhores recursos, que atividades que eu faço de uma melhor que o meu concorrente, o que eu trago de diferente dele, né, e qual é o valor que eu trago, qual é aquela dor que eu estou sanando daquele meu cliente. Então, quais são as vantagens que eu estou trazendo para ele, pensando sempre no cliente, né, na forma que eu entrego o resultado para alguém. O que eu estou trazendo de diferente, quais são os meus processos que trazem algum diferencial, ou uma máquina pode ser um diferencial também, uma tecnologia que eu estou trazendo que é totalmente diferente, então é uma força, mas eu posso também ter uma fraqueza, né? Então, à medida em que eu tenho forças, eu tenho fraquezas. Então, internamente, eu também vou ter fraquezas. Então, eu tenho que perguntar para a organização, né? Fazer essa pergunta. Lembra que eu sempre falo que tem que ter empatia? Então, é se colocar no lugar do outro, que é se colocar no lugar da organização e tentar responder. Então, a busca sempre buscar essa empatia para conseguir descobrir alguma coisa. E
lembra que isso de empatia está ligado àquela metodologia, aquela abordagem lá de design thinking que a gente usa. Aqui também está relacionado. Então, como vocês podem ver, tem uma interligação muito grande entre diversas ferramentas. Então, as fraquezas, aí você vai se perguntar, bom, se eu tenho que recursos que são os meus melhores recursos, que equipamentos que eu tenho de melhor. Eu me pergunto ao contrário, o que é que eu tenho de pior, né? Quais são as piores atividades que eu desenvolvo, quais são meus gargalos, que a gente chama, que me trazem dificuldades em resolver as atividades, que me travam, que me dão superprodução, que me fazem ter atrasos, ou a minha mão de obra é escassa e eu não consigo encontrar pessoas qualificadas para fazer essa atividade que eu tenho, então eu tenho que, é uma grande dificuldade, uma fraqueza minha, eu não ter pessoas, uma mão de obra qualificada, então eu tenho que treiná-las, mas eu poderia pensar também o que eu posso fazer de melhor, tem alguma coisa que eu posso fazer melhor, e eu não estou fazendo, então, ou tem alguma coisa que está fazendo com que eu perca a venda para um concorrente meu, então, o que mais pesa no meu bolso também pode ser uma fraqueza, à medida em que eu estou gastando muito com despesas extras, por exemplo. Então, pensar em fraquezas, né, o que pode estar trazendo alguma fraqueza e pode prejudicar o andamento do negócio. Então, pensar, né, em custos extras também é importante. Então, aqui eu tenho os fatores internos, então as ameaças e oportunidades, elas são fatores externos, enquanto as forças e fraquezas são fatores internos. Mas as forças, elas ajudam, nas fraquezas, elas atrapalham. E as ameaças também atrapalham, e as oportunidades, elas me ajudam. Então, a gente já descobriu algumas oportunidades lá em empreendedorismo. E essas oportunidades nos ajudaram a encontrar alguma dor ou alguma necessidade que existe no mercado atual. E essa oportunidade vocês buscam sanar. Então, são alguns elementos que impactam de uma forma positiva a organização que vocês estão implementando. Então, o que influencia positivamente, né? Então, que problema talvez que você identificou aí que não está sendo resolvido e eu vou estar sanando essa dificuldade. Então, meu concorrente não percebeu isso e eu vou sanar essa dor que a gente chama. Ou tem algum fator político que influenciou, então, uma oportunidade para mim, ou tem um fator econômico, que no caso está difícil, e sociais, tecnológicos, tem oportunidades. Por exemplo, o Murilo tem uma oportunidade no setor que é relacionado à tecnologia 4.0. Então, é uma oportunidade que ele identificou no setor tecnológico, por exemplo, né? Então, essas oportunidades, elas normalmente vêm dos fatores externos, aquele ambiente que eu estou, aquele macroambiente. Então, a oportunidade surge do macroambiente, que são mais externos da organização. Assim também como as oportunidades surgem, as ameaças também podem surgir, porque sempre, a gente sempre tem dois lados da moeda, né? À medida em que pode ser uma oportunidade para mim, para o meu concorrente, pode ser uma ameaça. Ou à medida em que o meu concorrente identificou uma oportunidade, para mim pode ser uma ameaça. Então, eu avaliando esse macroambiente externamente, essas ameaças, elas podem me impactar oportunizando ou me ameaçando. É aquela história, né? Eu posso ficar chorando aqui, ou eu posso estar com um lenço no bolso e te oferecer. Então, enquanto um está chorando, o outro está com um lenço. Já oportunizou o lenço ali para a pessoa secar as lágrimas, né? Então, a mesma coisa que é aquela frase que enquanto o avião está caindo, né? Enquanto eu estou despencando, eu estou criando um avião.
né? É mais ou menos isso, não me lembro da frase completa agora, que já me perdi na frase aí, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, eu posso estar tendo uma queda gigantesca, mas nessa queda eu vou criar um avião. Então, eu posso ter uma ameaça que eu estou caindo, mas pode ser uma oportunidade para me identificar que eu estou precisando criar um avião. Então, sempre tem dois lados da moeda. Esses fatores influenciam e precisam ser avaliados com cautela, mas isso, para que você identifique que isso é uma ameaça para você, você tem que entender quem é você, né? Quais são as suas fraquezas e quais são as suas forças. Aí, a partir disso, você consegue identificar quais são as suas ameaças. Então, às vezes, uma ameaça pode ser que você não tenha um capital para investir nesse momento. Então, isso é uma ameaça. Então, é com isso que você tem que tomar uma cautela, né? Tomar decisões que sejam mais receosas, né? Então, por isso, vai ter um impacto no seu planejamento, nos seus resultados. Então, tem que considerar qualquer problema que você vai enfrentar também, né? Relacionado, novamente, à política, econômica, social, tecnológica. Então, isso pode afetar como sendo uma ameaça e não uma oportunidade. Mas quem vai identificar se isso vai ser uma oportunidade ou uma ameaça vai ser você que está na organização. Então, à medida em que você tem um planejamento estratégico, que você sabe quais são os objetivos, você vai conseguir identificar esses fatores. Então, as forças e oportunidades, elas ajudam, mas também existem fatores que podem atrapalhar, quais são as fraquezas e quais são as ameaças. Então, essa é uma das ferramentas, que é a análise SWOT, mas a gente tem outra que se chama a PESTEL, né? Então, PESTEL é porque a sigla, ela se refere a cada fator é inicial. Claro que o ambiental, como a palavra é em inglês, ambiental não se escreve em inglês assim, né? Tem a inicial com E, então por isso que tá aí. Então, mas aqui trazendo para o português, ela fica com A, mas é só para não causar um conflito aí de uma confusão em vocês. Bom, a PESTEL é relacionada muito mais a identificar os fatores que são relacionados ao macroambiente. Então, o PESTEL, ele ajuda você a identificar alguns fatores que podem ser ameaças ou oportunidades. Então, você pode usar o PESTEL e o SWOT junto, né? Porque o PESTEL vai te ajudar a identificar questões que estão relacionadas a diversos fatores e eles podem impactar de diversas formas na sua organização ou na sua vida. Então, PESTEL por quê? Porque, primeiro, o P é relacionado a fator político. Então, como é que as políticas podem afetar? Então, como, por exemplo, uma eleição pode te afetar, uma mudança do governo pode afetar, eu vou desativar o som do Lucas para não dar problema aqui, tá? Então, como os fatores políticos podem afetar? Então, guerras, terrorismo, né? Então, esses cenários mais, a corrupção, como é que ela pode afetar? Por exemplo, nesse momento, como que algum fator político que está impactando e que está gerando bastante discussão e que também traz um reboliço aí, como é que isso impacta na sua empresa? A questão do Sérgio Moro, né, e do Lula ali, e isso está relacionado à corrupção. Então, de que forma que esse fator político pode impactar? Né, então, pode trazer alguma questão que pode impactar na sua organização. Não vem aqui ao mérito quem que é né, não sou eu não sou juiz para dizer o que é certo, o que é errado, então eles que decidem o que é certo, o que é errado, de preferência o que for mais correto. Então, para verificar, então, mais essas questões relacionadas a esses elementos mais políticos. Como que a Bolsa de Valores está, por exemplo, né? Se eu tenho
essas questões mais relacionadas à Bolsa de Valores, isso vai impactar também. E políticas de negociação, se o dólar, né, está muito alto, também vai me impactar de uma maneira que, dependendo do que eu comprar, se for em dólar ou se for em euro, né, a gente tá péssimo, né, em relação à moeda. Normalmente quem comprou euro e dólar tá muito feliz, né, mas os meros mortais aqui embaixo estão, assim, só olhando apreensivos. Além dos fatores políticos, a gente tem os fatores econômicos. Então, como que a economia local está girando? A gente tem um cenário econômico bem tenso nesse momento, né? A gente tem inflações e juros que estão, né, sendo atualizados aí, na taxa Selic atualizada, por exemplo, como é que isso pode impactar? Isso já vai impactar de que forma? Quem tem financiamento, principalmente de caso, né, que estava interessante os juros para fazer financiamento, agora com a taxa Selic aumentando, isso vai ter uma alteração. Então, já muda esse fator econômico, já faz com que as pessoas já mudem um cenário, um pensamento de compra ou de disposição do dinheiro em, por exemplo, poupança ou em outras fontes de renda que possam auxiliar de maneira mais eficiente. Então, normalmente, a gente tem alguns fatores que influenciam nisso. Então, quais são essas tendências econômicas? A gente tem problemas sazonais, muitas vezes, que afetam, né, economicamente, por exemplo, na cesta básica, a gente tem uma variação muito grande em relação a alguns produtos, por exemplo, né, à medida em que eu tenho alguma, por exemplo, a batatinha sobe, ou, né, ou o tomate sobe porque chove demais, porque está muito seco, porque tem esses problemas sazonais e afetam economicamente. Então, tem toda essa relação econômica, né? Essas taxas todas, elas são fatores que afetam e a empresa, se ela tem que verificar todos esses cenários. A gente também tem os problemas sociais, né? Então, à medida em que a gente tem alguns fatores que impactam na nossa organização, por exemplo, socialmente, a gente mudou muito a forma de relação social. A gente está tendo essa relação social dessa maneira mais virtual, né? O presencial, ele se tornou algo muito mais difícil. Então, esses fatores sociais, eles impactam na nossa vida também, a gente está vendo fortemente isso, porque os padrões de compra foram alterados. Normalmente as pessoas pedem em casa, elas não vão até os locais para obter os alimentos, enfim, o que é necessário, né? Então, a gente tem socialmente que a gente tinha festas, que a gente tinha formaturas, né? Isso tudo foi modificado, a gente tem uma modificação bem grande. Então, esses fatores sociais a gente está vendo com um grande impacto nas organizações. Então, a gente tem muitos fatores macroeconômicos aqui que a gente está vendo atualmente sendo impactados. E um exemplo dessa pandemia, ele auxilia muito na nossa explicação no momento, né? Mas não gostaríamos que esse cenário fosse tão real assim, né? Fazer o quê, né? Temos que verificar todo esse cenário e, como gestores organizacionais ou gestores da nossa vida, verificar o que a gente pode tirar de proveito como uma força e também uma oportunidade. Bom, os fatores tecnológicos também influenciam, né? Então, a gente pode ver que os fatores sociais foram alterados e remetem muito à tecnologia. Então, a gente está usando tecnologia para se comunicar aqui, com uma força muito maior, né? E a tendência é que, através desses elementos tecnológicos e a partir dessa relação social que a gente identificou que é possível fazer dessa forma, a tendência é que a gente tenha uma evolução muito maior dessa forma, né? A tendência social é que se mantenha dessa forma para muitas organizações,
porque se aprendeu que é possível fazer trabalho remoto. Então, muitas vezes, esse fator tecnológico junto com o social, foi possível que algumas organizações identificassem que elas não precisam ter um local físico para desenvolver as atividades. As pessoas trabalham remotamente, eu faço algumas contribuições para que elas se mantenham em casa e façam trabalhos remotos, através da tecnologia que eu estou oferecendo, né? E, então, isso pode ser um fator social que pode ter me ajudado a descobrir isso, então eu não pago aluguel, invisto em outras tecnologias e a pessoa fica em casa, por exemplo. Então, pode ser ter sido uma ameaça, mas pode ter sido uma oportunidade aqui, né? Assim também como os fatores ambientais. Nesse momento, os fatores ambientais, a gente não está vendo tanto eles, mas se uma organização, por exemplo, lá o Brumadinho, Mariana, né, que teve problemas com essas questões ambientais, mas com uma maior intensidade, a gente pode ver que esses fatores ambientais impactam não só a empresa que sofreu, né, causou o problema, mas também como toda uma regionalidade, né, toda aquela cidade foi impactada por um fator ambiental, por uma questão, né, de poluição, vamos dizer assim, né. Então, é importante as empresas sempre se atentarem a regulamentos ambientais, né, buscar sempre diminuir a poluição, gestão de resíduos, e isso faz com que eu também tenha regulamentos que são necessários para que a gente mantenha a ordem, e também alguns regulamentos são obrigatórios para algumas empresas, então eu tenho que estar atento a esses regulamentos, né? Eles podem me causar algum impacto, me trazer alguma multa, assim também como eu tenho que pensar na sustentabilidade, né? A sustentabilidade tem um tripé, que não pensar apenas no econômico, mas também pensar socialmente e ambientalmente. Então, eu tenho que equilibrar essas três coisas. Não adianta eu ganhar muito dinheiro, tratar mal meus funcionários e ainda jogar todos os meus dejetos lá no rio. Não tem sentido isso. A gente não consegue mais sustentar uma vida desse jeito. Então, é nesse sentido que as coisas todas têm que trabalhar. Eu preciso, sim, ganhar dinheiro, mas eu preciso que os meus funcionários sejam reconhecidos e também ganhem o suficiente para subsistência, para ter uma qualidade de vida. E também, se eu poluir esse rio, as pessoas vão ficar sem água. E talvez eu utilize água para fazer exatamente os meus processos produtivos, e aí, que os dias eu não tenho água, aí o meu financeiro vai cair também. Então, é um processo cíclico e eu preciso estar pensando sempre nesses fatores. E existem fatores legais que a gente também tem que estar verificando, né? Então, regulamentos, normas, proteção do consumidor, né? Então, tem que saber sobre isso, lei trabalhista, então tem que saber como que isso pode impactar. Então, nesse momento, eu acredito que não tão eu acredito deve estar pensando em alguma forma de flexibilizar as leis trabalhistas um pouco, novamente, para dar um fôlego para as empresas, porque eu acho que, no meu modo de ver, no começo da pandemia, se desesperaram com uma velocidade muito rápida e implementaram várias políticas. Depois, num ano, eles não estão usando mais política nenhuma, aquilo deixou de valer, e eu preciso novamente ter uma legislação a respeito de, se eu tenho um lockdown, eu acho que falta muita política pública relacionada a isso. Se eu fecho, o cara não vai ter dinheiro, e aí fica aquele conflito gigantesco, fecha ou não fecha, né? Então, nunca ninguém vai ter a razão suficiente, todo mundo tem razão, mas eu governo, tinha que pensar, né, em unificar informações, estabelecer mais políticas públicas para auxiliar as pessoas, tanto na forma de pagar os funcionários, porque se eu não tenho renda, como que eu vou pagar as contas? Eu realmente não tenho. Então, vamos implementar algumas formas de flexibilizar algumas contas,
medidas que estavam sendo adotadas anteriormente e eram interessantes, então, suspender alguns contratos, reduzir a forma de pagamento, então, são normas que eram interessantes, mas agora não estão sendo usadas, porque não tem essa possibilidade, as pessoas faz um ano que elas estão nessa situação. Então, no começo, eu sempre digo que se ela não conseguisse se manter pelo período de 30, 60 dias, que era o desespero no começo, ela não devia nem estar com as portas abertas mais. E se ela não consegue se manter por 3 meses, 4 meses, ela está com um caixa muito baixo. Então, ela está sofrendo já no começo, ela não ia conseguir chegar até aqui. E eu acho que sim, agora depois de um ano, você ter caixa de um ano para se manter, você tem um caixa bom. Agora, depois de um ano, para você se manter, você precisa realmente de políticas públicas, e esse que é um grande problema que a gente não está vendo, né? À medida em que eu tenho estabelecimentos de normas e decretos que me dizem, olha, tem que fechar, mas eu não tenho uma contrapartida dizendo o que a gente pode te ajudar. Então, aí fica um pouco complicado, e isso causa essa confusão, o povo fica brigando entre fecho ou não fecho. Né? Então, sempre tem que estar atento a esses fatores, tá? Aí, a gente volta para a nossa planilha aqui, né, dos passos de elaboração do plano, novamente. E a gente vai parar onde? Nesses elementos aqui, onde estão mais relacionados a questões mais táticas e operacionais. E essas questões táticas e operacionais, a gente também pode usar algumas ferramentas. Então, a gente viu essas duas ferramentas estratégicas, e aqui a gente pode estar vendo algumas ferramentas que a gente pode estar usando taticamente e para operacionalizar e para acompanhar, então, para controlar os dados. Na medida em que eu operacionalizo, eu preciso controlar, né, ter os indicadores. Então, para que eu consiga ter os indicadores, eu tenho uma outra metodologia, que se chama SMART, e é bem conhecida. A partir dessas definições das metas do plano tático, eu preciso já pensar numa forma de mensurar como eu vou atingir essas metas, ou para ter um controle, né, para saber se eu realmente atingi ou não. Então, a gente tem uma metodologia que se chama SMART, e por que ela se chama SMART, né? Novamente, aqui, a gente tem as iniciais nas letras, elas são, né, algumas aqui, no princípio fica igualzinho, né, em português e inglês, né, mas é SMART porque está em inglês. Então, mas transferindo para o português, que é o que nós usamos, né? Então, os indicadores são indispensáveis, a gente pode estar usando a metodologia SMART para pensar em indicadores que nos auxiliem a acompanhar os nossos resultados. Então, a metodologia SMART, ela diz que a gente tem que especificar o que a gente quer. Então, eu tenho que entender quais são os meus objetivos, identificar, tem que ser específico, todo mundo tem que saber, tem que entender o que é que eu estou querendo, tá? Aí, a partir essa especificidade, identificação do que eu quero, eu, sim, preciso mensurar. Então, além de ser específico, eu preciso que esse elemento específico seja possível mensurar. E a gente tem aquela forma de mensurar quantitativo e qualitativamente. Então, através de relatórios, né, qualitativamente, por exemplo, ou através de indicadores quantitativos. Mensurar em números, em dados que eu vou coletando. Então, isso tem que ser mensurado. Além disso, eu não posso colocar uma meta que eu não consiga atingir. Então, essa meta que eu estabeleci, ela tem que me provocar vontade de atingi-la, mas ela não pode ser impossível. Então, eu preciso e devo atingir. Eu posso atingir, eu tenho que ter essa possibilidade de atingir.
Então, tem que ser atingível, né? Não adianta eu colocar uma meta baixa ou uma meta exorbitante. Então, a gente busca sempre o equilíbrio. Eu tenho que atingir, né? Eu tenho que atingir. Eu posso não atingir, mas eu tenho a possibilidade de, né? E, além disso, tem que ser relevante essa forma de eu contabilizar, né? Essa meta que eu especifiquei. Ela tem que ser relevante, porque se ela não tiver relevância nenhuma, é a mesma coisa que eu não ter feito. Então, tem que ser relevante. E temporizável. Ou seja, quer dizer que essa palavra existe, professora? Pois é, existe, né? É estranho, mas existe. Tem que ser temporizável. O que quer dizer isso? Eu tenho que estipular um tempo para que eu atinja essa meta. Então, existe essa metodologia SMART, que ela auxilia, né, nessa implementação e pensamento de como criar um indicador. Então, são elementos necessários para criar um indicador. E esse indicador pode ser quantitativo ou qualitativo. Então, mas é necessário que tenha esses 5 elementos. A partir desses 5 elementos, e os indicadores já relacionados, a gente precisa orientar a execução dessas atividades e essas metas precisam ir para a produção, né? Eu preciso fazer com que esse negócio gire, né? Que esse negócio ele seja executado. Então, eu preciso executar e acompanhar essa execução. Então, aqui a gente tem algumas ferramentas que são mais relacionadas e podem ser usadas bastante para a execução. Algumas aqui vocês já devem conhecer, né? Claro, a gente tem sistemas de gestão, então sistemas que são criados para gerenciar, específicos. Então, existem sistemas específicos para gerenciar. Agora, a gente tem outras ferramentas que também podem ser usadas. Por exemplo, né, a gente já está, a maioria de vocês fez lá, alguns fizeram no Trello. Então, aqui eu tirei um print do Trello lá, bem básico, que é só um modelinho bem simples. Então, aqui o Trello, né, um projeto, coisas para fazer em andamento e concluído, por exemplo. Claro que cada um cria da forma que bem entende que vai fazer sentido. Então, são ferramentas que auxiliam você a desenvolver, vocês já usam. Aqui, novamente, entra aquela nossa matriz Gucci, que a gente chama, que é a gravidade, urgência e tendência, que a gente já viu também, né? Onde eu faço uma escala de 1 a 5 para identificar no grau minha gravidade, com a urgência e com a tendência. E também existe a outra ferramenta que é o 5W2H. E esse 5W2H também pode ser utilizada à medida em que eu utilizo ela para operacionalizar e manter, né, em execução as atividades. Essa matriz, ela auxilia também, né, a você identificar aqui os 5 Ws, né? Por que é os 5 Ws? Novamente, a gente chega na palavra americana, né, onde começa com 5 Ws, porém, esses Ws nos remetem a pensar o primeiro, né? O que? Então, para que eu faça o desenvolvimento de uma atividade, eu preciso saber o que deve ser feito. Então, quais são os objetivos e as metas. Então, a partir desse elemento, eu posso me perguntar o porquê disso. Né? Por que é importante a execução desse objetivo, dessas metas? Por que é importante fazer isso? Então, qual que é o motivo? Vai trazer algum benefício para a organização? O que vai trazer? Né? A partir do porquê, eu posso me perguntar aonde serão realizadas essas atividades. Então, para a execução, aqui já começa a ser primordial, né? O que e porquê está ligado principalmente, né? Além da execução, eu posso usar a ferramenta
de uma forma mais para planejar, né, aqui para executar. Então, ela é orientada para esses dois elementos. Então, eu sabendo que eu tenho que realizar e onde que eu quero chegar, eu preciso saber em que localidade dessa empresa eu vou estar realizando essa atividade, que departamento será realizada essa atividade. Também preciso saber qual é esse cronograma, qual é esse grau de urgência que ela deve ser feita. Então, eu estabeleço o nosso grau de urgência. Quem que tem que fazer essa atividade? Quem é o responsável por desenvolver essa atividade? Então, vai ter um responsável, uma função específica para desenvolver essa tarefa. Como que vai desenvolver essa tarefa? Aí, normalmente, as empresas, elas têm um gerenciamento de processos e um fluxograma de processos. Então, elas sabem quais são os processos que elas precisam para realizar as atividades. Então, como? Né? Então, eu vou identificar qual é o processo que vai estar desenvolvendo essa atividade, que processo precisa para desenvolver essa atividade. E importantíssimo também é saber quanto é que vai custar a execução desse trabalho, né? Então, eu me pergunto vários porquês aqui, né, além disso, né, além de todas essas aqui, a gente tem uns outros que a gente pode chamar dos 5 porquês, né, porque além desses o que, porquê, se eu quiser me questionar a respeito de quanto ou como, eu sempre posso me perguntar os 5 porquês, que é outra ferramenta. Se eu não sei a resposta de alguma coisa, eu me pergunto, primeiramente, o porquê. Eu consegui identificar uma resposta, eu pergunto em cima dessa resposta. O pessoal de empreendedorismo fez essa atividade, né? Então, pode ver que eu adaptei os 5 porquês para a atividade de obtenção de uma oportunidade, através dos 5 porquês. Então, eu misturei um pouco da ferramenta 5W2H com os 5 porquês. Então, aquela atividade foi uma oportunidade que eu identifiquei através das ferramentas que a gente utiliza aqui, para conseguir identificar alguma dor, alguma necessidade que vocês poderiam usar, né, para fazer as atividades. Então, a gente tem uma gama enorme de ferramentas que a gente pode estar utilizando, né, algumas aqui só para representar. Aqui eu trago exemplos de alguns objetivos que podem ser estabelecidos em organização. Muito mais para apresentar, não tão teoricamente, mas para chegar mais perto da realidade. Então, aqui eu penso em 3 objetivos, né? E qual é a estratégia para chegar nesse objetivo? Então, a princípio, tem o objetivo de concentração. E esse objetivo de concentração, ele, no caso aqui, é a representatividade de uma empresa, de imóveis, no caso, né? Então, essa empresa, ela tem um objetivo geral esse ano aqui, que ela quer concentrar. Concentrar o quê? Aquela gama de produtos que ela tem. Então, ela quer manter o mix de produtos dela. Então, o que ela faz? Ela faz móveis para quarto. Então, ela vai, a partir dessa identificação do macroambiente que está difícil, eu não vou ficar inventando produto novo. Eu vou me concentrar naquilo que eu estou fazendo, que eu faço bem feito. Então, a partir desse mix que eu faço bem feito, eu vou me concentrar nele e vou continuar só fazendo ele. Então, eu vou continuar fazendo cama, criado mudo, guarda-roupa, e esse vai ser meu portfólio de vendas, e eu vou me concentrar em fazer só isso aqui. Não vou ficar inventando moda, não. Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou manter, a minha estratégia eu vou manter a especialidade de fabricação que eu tenho, os projetos que eu já faço, né, e eu vou manter a qualidade que eu sempre tenho como prioridade aqui, como um valor para mim. Então, eu vou manter essa qualidade na empresa. Então, essa é a minha estratégia. Mas, outra empresa, né, ela verificou que, ela não vai conseguir manter todas as filiais que ela tem. Então, tá 2.000 aqui, porque eu usei esse slide no ano do ano passado, tá? Então, desculpa aí, não atualizei agora.
só atualizei o outro, esse ficou. Então, o objetivo geral de reduzir eu vi no meu macroambiente e microambiente que realmente eu não vou conseguir manter aquelas filiais todas que eu tenho, então eu vou precisar reduzir. Então, meu objetivo é reduzir. Então, eu vou ter que reduzir as unidades no negócio na região metropolitana de uma cidade X. E qual que vai ser a estratégia? Então, eu vou fechar a filial B e C, da cidade B e C até dezembro de 2021. Então, eu vou ter que fechar essas duas filiais para conseguir me manter. Então, o objetivo geral é reduzir. Mas, à medida em que para esta empresa foi uma ameaça e eu tive que reduzir as minhas unidades, para outra pode ser uma oportunidade. E nesse segmento de oportunidade, eu posso ter um objetivo geral de crescer. Então, eu verifiquei que essa oportunidade vai fazer com que eu tenha um aumento de faturamento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero crescer e meu objetivo geral vai ser aumentar o faturamento 50% nesse ano. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para aumentar 50%? Então, a minha estratégia, né, meu plano para que esse objetivo se concretize, eu vou aumentar mais 2 pontos de venda do produto A, B e C que eu tenho em outras cidades, numa nova região. Então, esse meu objetivo de crescimento. Mas aqui, eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem o processo como um todo. O planejamento estratégico, tático, operacional. Então, aqui eu vou continuar nesse aumento de faturamento da empresa em 50% em 2021, e a gente vai pensar, então, que esse objetivo geral, né, esse objetivo geral é o objetivo que foi traçado lá pela galera do plano no nível estratégico. Então, estrategicamente, a gente vai aumentar nosso faturamento 50%. E depois disso, eu vou desdobrar essa estratégia, esse objetivo geral, em uma estratégia, um plano de ação. Então, o objetivo geral é esse, e eu vou pensar em um plano para que eu coloque isso em ação. Então, a estratégia geral vai ser aumentar as vendas por meio da internet. Então, eu vou aumentar meu faturamento 50% nesse ano, aumentando minhas vendas pela internet, porque as pessoas passaram a ficar em casa. Então, vai ser uma oportunidade para que eu aumente meu faturamento nesse patamar através da internet. Beleza, então, planejamento estratégico no nível estratégico, eu já pensei nessas duas coisas. Show. Mas eu preciso ir para o nível tático. Então, no nível tático, são os departamentos. E nesses departamentos, eu preciso identificar o que cada um desses departamentos vai me ajudar e vai fazer com que eu consiga fazer com que esse plano, né, faça a obtenção lá do nosso objetivo. Então, eu dividi aqui em 4 áreas funcionais, né? Então, o marketing. O que o marketing vai fazer para aumentar a venda por meio da internet e me ajudar a gerar esse 50%? O que as operações, ou seja, a galera que bota a mão na massa, vai colocar em prática para aumentar as vendas na internet e chegar no nosso 50%. E o RH vai fazer o quê? E o financeiro vai fazer o quê? Então, é tudo interligado, né? Então, a gente passa do nível estratégico para o nível departamental ou nível tático. Então, nesses departamentos, eu relacionei objetivos que são funcionais, ou seja, de cada um daqueles departamentos, cada um tem uma funcionalidade, tem funções específicas para estar desenvolvendo. Então, a gente desdobra esse plano estratégico e esse objetivo geral para objetivos funcionais, né, que é o que a gente mencionou lá no começo da aula. Eu preciso desdobrar para todos os níveis. Então, desdobrando esses objetivos geral para o objetivo funcional,
né? Objetivo geral, nível estratégico, objetivo funcional, nível tático. Então, no nível tático, o marketing vai fazer o quê? Então, o marketing vai desenvolver o quê? Vai tentar implantar a venda, vai criar um site dessa empresa e vai criar as redes sociais. Então, para que a gente consiga se inserir nesse meio da internet aí. Então, eles têm a responsabilidade de criar esse site e essas redes sociais. Mas a galera lá do operacional precisa estar adaptada e em sincronia com o restante dessas vendas. Então, não adianta nada eu começar a aumentar as vendas aqui e eu não estou preparado com a minha logística, né? A minha logística, a forma que eu distribuo e eu faço o produto chegar até o nosso cliente. Então, se eu não adaptar a minha logística para esse atendimento através do site e das redes sociais, já vai causar uma dificuldade aqui. Então, lá nas operações, eu vou adaptar a minha logística para atender os meus clientes, para que esse produto chegue na hora certa, no tempo certo, com a qualidade certa, que não chegue quebrado, que chegue bonitinho. Então, vai adaptar a logística. Aí o RH tem que fazer o quê? Bom, a galera não está acostumada a mexer no site, nas redes sociais e atuar dessa forma. Então, precisa fazer o quê? Treinar os profissionais para começar a atuar nesse atendimento dos clientes através do site, das redes sociais. Então, eu preciso treinar esses profissionais. E a galera de finanças, né? Esse dinheiro precisa ser investido para criar essa tecnologia aqui do site e a comunicação necessária, mas também eu preciso aqui investir em ações de logística. Então, eu preciso investir um recurso para a logística, para o treinamento também. Então, vai sair daqui esse dinheiro para adaptar para cá. Aqui, eu não escrevi, mas considerem dessa forma, né? Eu preciso investir o dinheiro tanto para treinar profissional, né? Quanto para adaptar essa logística e também para criar esse site. Então, eu preciso investir um certo valor e o financeiro tem essa incumbência de fazer os pagamentos para que isso funcione. Beleza. Pensamos nos funcionais, vamos para o nível operacional. A galera que vai colocar a mão na massa lá. Então, operacionalmente, né, desses objetivos funcionais, os planos que foram traçados taticamente, eles devem ser colocados em prática. Então, no marketing, eu preciso fazer o que no marketing, operacionalmente? Eu preciso, então, eu traço aqui e destaco algumas coisas que precisam ser realizadas em quanto tempo, por exemplo. Então, são as metas e os planos que são estabelecidos. Então, eu preciso que esse site e essa aba de vendas, ela precisa estar funcionando aqui até agosto de 2021, esse negócio tem que estar funcionando, tem que colocar esse negócio para funcionar. E eu preciso também, né, se eu preciso do site e eu preciso criar, então, as nossas redes sociais. Se o nosso site, eu quero lançar o nosso site e a nossa rede social conjuntamente, né, para que eles trabalhem juntos, estimulando o nosso marketing ali e eu tenha aumento de vendas. Então, eu preciso que o Facebook e o Instagram, eles divulguem e estimulem essa compra também, né, tem que estar pronto isso até agosto. E eu preciso fazer uma campanha de divulgação dessas redes sociais entre agosto e dezembro, para esse negócio vender, para esse negócio funcionar. Então, na prática, o que o marketing vai ter que fazer? Ele precisa e é necessário que ele desenvolva principalmente essas 3 ações aqui operacionalmente para que a gente consiga atingir o objetivo.
Operacionalmente, né, na relação mais da galera que vai estar lá embalando e fazendo essas atividades de logística, lá no nosso estoque, eles precisam fazer o quê? Implantar a melhoria do controle de estoque até maio de 2021. Então, eles precisam melhorar esse controle de estoque, porque o volume de vendas vai aumentar, então a gente precisa ter uma forma de controle melhor. Vamos colocar alguma coisa da indústria 4.0 aqui, né, Murilo? O que você acha? Vamos controlar esse estoque aí através disso. Pode ser? Então, já pode fazer o orçamento aqui para as finanças implementar essa melhoria aqui, ó. Aí, eu preciso criar processos, eu preciso criar os processos, preciso entender como é que vai funcionar todo esse sistema de distribuição, para que em agosto tudo isso esteja funcionando redondinho. Então, eu preciso criar esse processo de recebimento de pedido, de entrega dos pedidos online. Então, isso tem que funcionar redondinho. Então, é isso que as pessoas aqui da logística, do estoque, precisam implementar operacionalmente. E o RH precisa fazer o quê? Né? Eu preciso selecionar aquelas pessoas que vão passar pelo treinamento para vender. E monitorar esse site, monitorar o Facebook. Então, essas pessoas, elas precisam estar treinadas no máximo até maio. Elas precisam saber o que elas têm que fazer até maio. E as finanças, sabendo que todos esses departamentos precisam desses elementos aqui, precisa fazer o orçamento, né? Os orçamentos para implantar toda essa sistemática. Então, é necessário fazer os orçamentos, né? Lembrando que a gente sempre, normalmente faz, no mínimo, né? 3 orçamentos para cada situação, então, 3 orçamentos. E depois disso, a gente precisa controlar, ver se esse negócio vai dar certo, né? Então, a partir disso, eu já penso, através de todos esses segmentos aqui, que indicadores, como é que eu vou controlar se realmente esse negócio está funcionando, né? Então, aqui os indicadores que eu criei para a área de marketing. Então, eu não vou ter que fazer um site, uma rede social, né? E esse negócio vai ter que estar funcionando. Então, meu indicador é uma página de Facebook foi criada, uma página de Instagram foi criada, aqui eu não coloquei o site, né? Então, dá para colocar o site. O site foi criado, então, esse é o indicador. Sim ou não? Foi criado até essa data? Então, o indicador foi positivo ou negativo? Ou deu algum problema e não funcionou? Senão, eu tenho que voltar e pensar em melhorias. Por que que esse negócio não deu certo, né? A mesma coisa pensando nas operações aqui. Se eu precisava criar um processo de implantar melhoria, né? Então, qual é o indicador que estabeleci aqui? Foi criado um fluxograma dessa logística de entrega desse pedido e sistematizado isso? Então, se sim ou se não, vai ser a resposta, sim ou não. E aqui o RH precisava selecionar e treinar a pessoa. Então, qual é o indicador que eu vou estar usando aqui? Aqui a gente tinha estabelecido que é treinar 2 colaboradores para administrar e monitorar. Esses 2 colaboradores, chegando aqui em maio, foram treinados e foram selecionados e treinados? Sim ou não? Daí a gente vai estar identificando se sim ou não. Nas finanças, a gente precisava fazer o orçamento e verificar qual era a melhor opção. Qual era a melhor opção e que estaria dentro da nossa estratégia aqui, que seria possível dentro do nosso orçamento. Então, os investimentos dentro desse orçamento que a gente tinha foram investidos, eu comprei as coisas que os outros departamentos precisavam para fazer essa implementação aí toda,
para a gente atingir o objetivo geral, sim ou não? A gente fez esse investimento? Então, aqui é um exemplo de uma forma global de como se é possível implementar essas ações de uma forma mais, tentei relacionar muito mais para essa parte da organização, né, de uma maneira mais global para conseguir transformar para vocês em uma realidade. Beleza? Bom, a partir disso, a gente tem a atividade lá, que é do estudo de caso da Electrolux. Então, o estudo de caso lá da Electrolux, ele está relacionado a essa questão de planejamento. E nesse estudo de caso, ele vai dizer lá que a Electrolux, ela passou por um momento lá, e aí ela identificou situações que estavam acontecendo, e ela verificou que ela precisava mudar a estratégia. Então, está relacionado diretamente à nossa questão de planejamento estratégico. Então, vocês vão ler lá esse estudo de caso, né? E aí vocês vão responder essas 4 perguntinhas aqui, né? Explicar por que as questões que a Electrolux estava enfrentando, elas eram estratégicas. Isso está relacionado com o quê? Que a gente falou até agora, né? Esses fatores macro e microambientais. Vocês vão verificar que está bem relacionado a esses elementos, macro e microambientais. Então, vocês vão destacar lá onde é que vocês vão encontrar, tem pelo menos 2 ou 3 elementos que já são bem na cara, assim, que mostra e explica essa questão, por que é estratégico, né? Nessa questão mais micro e macro aí, ele já pontua para vocês ali o que estava acontecendo. Aí, é bem possível identificar quais são as estratégias que eles usaram, né? Tanto lá no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, essas perguntinhas para que vocês consigam destacar o que foi feito no nível estratégico, o que pode ser identificado como nível tático, o que pode ser identificado como nível operacional. E a atividade de planejamento é esta. Não sei se falei demais ou falei de menos, né? Ou atrapalhei mais, enfim, mas a princípio é para dar uma resumida do que está lá nas nossas videoaulas. Por mais que não esteja tão resumido, né? Porque demorou bastante, né? Mas aqui é para já ter um entendimento. E a galera que faz aí empreendedorismo já ganhou a última aula aí de brinde da análise SWOT, né? Teve mais essa aí para vocês já ficarem sabendo, né? Então já adianta um processo de vocês lá. Já comecem a pensar no que vai poder ser as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Certo? Tudo certo, prof. Certo, prof. Certo. Vou parar de gravar agora, tá?